Olá pessoal, sou a professora Jaqueline Alves e hoje eu estou aqui para falar com vocês sobre uma classe de palavras que a gente já falou anteriormente, já estudou e a gente vai estudar novamente, ok? Porque nunca é demais estudar, nunca é demais treinar, tá certo? Qual classe de palavras é essa? Os verbos, pessoal. O que é um verbo? Verbo, gente, é uma palavra que indica um acontecimento representado no tempo, certo? Como a ação, o estado, um fenômeno da natureza, tá bom? Os verbos, eles variam, eles flexionam, desculpa, eles não variam, eles flexionam em número, pessoa, modo e tempo e voz, tá? Ele tem essas flexões, ok? Agora, nós temos verbos que indicam ação. Que verbos são esses? Vou dar alguns exemplos. Fazer, mandar, construir, comprar, estudar, tá? São verbos, são exemplos de verbos que indicam ação. Exemplos de verbos que indicam estado. Ser, ficar, continuar, estar, permanecer. Nós também temos os verbos que indicam o fenômeno da natureza. Por exemplo, chover, anoitecer, amanhecer, trovejar, escurecer, certo? Quando a gente fala de flexão verbal, o verbo ele flexiona em número primeiro, tá bom? Ele pode estar tanto no singular, que se refere a uma só pessoa, quanto no plural, que se refere a várias pessoas, tá? Que a gente vai usar a palavra sujeito. Refere-se a um sujeito ou refere-se a vários sujeitos. No singular, refere-se a um sujeito. No plural, refere-se a vários sujeitos, tá bom? Ele flexiona em pessoa. O que é flexionar em pessoa? Ele tem a primeira, a segunda e a terceira pessoa do singular, né? Que sou eu, tu, ele e ela. E do plural, nós, vós, eles e elas, ok? O verbo também ele flexiona em modo, que é algo que a gente vai estudar um pouquinho mais à frente. Quais são os modos que o verbo flexiona? Indicativo, subjuntivo e imperativo. São os que vocês vão estudar com mais frequência, tá bom? E ele flexiona em tempo, tá, pessoal? Ele representa fatos no passado, no presente e no futuro. Então, quanto a isso, vocês precisam estar bem ligadinhos, certo? E agora, a gente vai falar sobre um assunto muito legal, que é quando a gente usa dois verbos numa frase só, um pertinho do outro. É muito difícil a gente falar uma frase sem verbo, não é verdade? Normalmente a gente está indicando, está expressando alguma coisa que a gente fez, ou como a gente está. Então, a gente sempre vai estar colocando ali um verbo na frase, tá ok? Agora, como que é o verbo auxiliar? Eu vou falar os principais verbos auxiliares: ser, estar, ter e haver. Certo? Olha só, quando eu falo assim, estou fazendo um trabalho. Estou fazendo um trabalho, né? Então, primeiro eu usei o verbo estou, de estar. Depois, fazendo, que vem de fazer. Um trabalho. Qual dos dois verbos é o principal? O verbo que indica a ação, que indica fazer, certo? E qual é o verbo que indica, que é o verbo auxiliar? O verbo que indica o estado, tá? O verbo principal é o verbo que indica a ação, e o verbo auxiliar é o verbo que indica o estado, certo? Tem vários outros exemplos. Então, quais são os verbos auxiliares, assim, principais, que a gente mais utiliza? Ser, estar, ter e haver, tá? Outros exemplos. O ator foi convidado para a festa. Foi e convidado. Foi vem do verbo ser, né? É o verbo auxiliar. E o verbo principal é o convidado, que vem do verbo convidar, tá? Outro exemplo. Eu tenho estudado para o exame. O verbo auxiliar, tenho. O verbo principal, estudado, certo? E daí por diante, tem vários outros exemplos. Então, assim, pessoal, espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje, espero que vocês estudem, espero que vocês tenham entendido,
tá ok? E até o nosso próximo plantão de dúvidas. Um abraço e tchau, tchau, quarto ano!